Olá, muito boa tarde. A Bíblia é capaz de não ser o livro que espontaneamente se aconselha para o tempo de férias, mas pode ser uma possibilidade. Basta que se indiquem as principais chaves de leitura dessa grande biblioteca. É o que vamos propor neste programa, analisando também com detalhe um dos textos da Bíblia. São para isso nossos convidados o Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e Juan Ambrósio, professor na mesma faculdade. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estarem neste programa num dia em que aqui reservamos atenções para a Bíblia e hoje num registro um pouco diferente. Aconselharia, Padre João Lourenço, a leitura da Bíblia durante as férias? Ora, muito boa tarde aos nossos telespectadores, esperando que estejam usufruindo já que de férias se fala, de umas boas férias. Eu, claro, que aconselharia, de uma forma muito particular, alguns textos para uma quadra como esta, porque creio que este tempo pode permitir uma leitura mais, eu diria, mais assimilada e mais compreensiva dos próprios textos. Porque o tempo de férias, por sua natureza, permite alguma descontração, que não é aquela leitura, muitas vezes, marcada pelas circunstâncias do tempo, pelas necessidades, como muitas vezes sucede em leituras da Bíblia, que se fazem em função de... O tempo de férias é, por natureza, um tempo com alguma descontração e permitirá, certamente, encontrar perspectivas de leitura complementares e eu até diria divergentes. O que é que eu entendo com isto? O que eu entendo é assim, é importante cada vez mais que nós possamos ler a Bíblia em diferentes leituras. Uma leitura histórica, e que hoje cada vez se vem fazendo mais ao nível científico, ao nível histórico. A Bíblia é um manancial incomensurável de elementos de natureza histórica e social. Nós habituámos-nos muito a uma espécie de leitura piedosa da Bíblia. Moralista, se calhar. E moralista, orientada. Eu acho que o tempo de férias é um tempo bom para regressar à Escritura e fazer uma leitura a partir das inquietações das pessoas. E depois, a referência à dimensão espiritual, etc., essa, naturalmente, tem depois uma matriz própria, de acordo com a fé das pessoas, de acordo com a espiritualidade, de acordo com as inquietações. Mas, antes disso, há todo um contexto muito abrangente, muito amplo, de possíveis leituras que podem ser muitíssimo enriquecedoras. Eu diria mesmo, já agora, uma afirmação assim um bocadinho bombástica, que não há nenhum livro da antiguidade que tenha a riqueza cultural, histórica, não vou dizer científica, porque a palavra científica é a palavra mais embrulhada que nós temos hoje no mundo, não é? Porque quando se fala de cientista em perspectivas racionalistas, está-se a fazer, de facto, um descalabro intelectual e muitas vezes uma demência intelectual. Portanto, não vou dizer essa palavra, mas vou dizer que a leitura fornece elementos do mais abrangente que é, principalmente em perspectivas culturais e humanistas. E nisso é um livro inigualável. Sr. Juan Ambrósio. Esses elementos são, de facto, uma riqueza enorme e permitem-nos ter acesso àquele tempo histórico, àquela cultura, inclusive àquela geografia, e isso realmente abre novas perspectivas e pode-nos ajudar até a entender, porque muito da base da nossa história e da nossa civilização está ali. Portanto, podemos também, a partir desse exercício, poder entender um bocadinho melhor o que somos e até perspectivar para onde é que queremos ir. Mas podemos olhar para este texto como um romance? A questão é essa, é que não podemos pedir a este texto... Mas qual texto? para os vários textos, exatamente. Vários textos. É que há um outro texto que tem, provavelmente, tem uma certa configuração de romance. Exatamente. Mas um romance com uma finalidade. Exatamente. Mas não este, mas alguns destes múltiplos também textos. têm essas técnicas, os autores que os escreveram também utilizaram essas técnicas. A questão para mim de base é perceber o que é que está na gênese desta biblioteca.
E eu diria assim, de uma maneira simples, que o que está na gênese desta biblioteca são histórias de vida, ou dito de outro modo, é uma experiência de vida que se torna texto, que é traduzida para texto. Quando estes textos começam a ganhar a forma e passam por uma fase bastante prolongada até adquirir este formato que chega às nossas mãos, o que vai acontecendo é uma experiência concreta da vida que lida à luz de uma experiência de encontro com Deus, vai depois assimilando esta forma para que outros tenham acesso a esta experiência. Ora bem, se o que está na base deste texto são, digamos assim, estes dois pilares, a experiência concreta de vida lida à luz de uma experiência de encontro com Deus, então quer dizer que nós penetraremos tanto melhor no sentido deste texto se o lermos também tendo em conta essas duas perspectivas, ou seja, a nossa experiência concreta de vida pressupondo a possibilidade de uma experiência de encontro com Deus. Não fazer isto é ler o texto a partir, digamos assim, de declinações que não estiveram na sua origem e, portanto, impede-nos de perceber verdadeiramente o que ele nos está a querer dar. E, portanto, essa leitura romanceada de pensar que o autor, desde a primeira página até à última, o que nos narra é uma história contínua com estes episódios, faz-nos passar ao lado verdadeiramente do segredo e do manancial riquíssimo. Em todo caso, quem não tiver essa chave de leitura, de partir para os textos da Bíblia, para encontrar referências a essa história da relação de Deus com um povo, chegará a ela essa chave de leitura depois de percorrer alguns dos textos. Penso que com facilidade. A partir de uma abordagem histórica primeiro ou de outra. Sem dúvida, porque verá que constantemente as diversas narrações, e é por isso que a expressão narração faz todo o sentido na Sagrada Escritura, não se tratam simplesmente de histórias, tratam-se de narrações. O que é uma narração? É o exercício daquele que está ou daqueles que estão a narrar que já estão a significar, a pensar, a refletir, a procurar sentido àquilo que estão a descrever. E, portanto, não são meras descrições. Ora, se isso está na Gênese, é óbvio que um leitor atento imediatamente descobrirá que há constantes pistas para esse filão, que aqueles que estão a narrar estão constantemente a fazer pontes com essa outra experiência, com o transcendente, que vai assumindo diversos nomes ao longo das narrativas, mas que é Deus, e que depois tem estes dois blocos, Antigo Testamento e Novo Testamento. Poderemos encontrar a continuidade, porque é o mesmo Deus que faz este percurso todo, agora ele depois vai surgindo com diversas configurações. E aí sim, aí vêm as técnicas do romance, aí vêm as técnicas dos diversos géneros literários que são utilizados nos diversos livros, aí vêm as situações históricas. Estamos a falar em 72 livros, não é? 73 livros, e portanto aí vêm todas essas técnicas. Agora, ficar só por elas é não dar aquele passo posterior, digamos assim, que nos permite ir verdadeiramente à sua gênese. Agora, nesse sentido, quer dizer, essa leitura nas férias deste texto, tentando perceber não simplesmente a maneira como ele narra, mas aquilo que ele quer narrar, pode ser um desafio muito interessante, de facto, e abrir-nos pistas. E que livros poderia indicar, Padre João Lourenço, para uma leitura por estes dias? Há pouco referiu que alguns deles seriam mais aconselhados. Sim, naturalmente, eu diria, não apenas mais aconselhados, seriam mais motivadores e mais sugestivos. Há outros que têm implicações de leitura que exigem eu diria, um quadro de compreensão mais alargado, mais reflexivo, que já não será aquele que, se privilegiarmos o tempo de férias, não seria aquele que eu aconselharia. Mas, para este tempo de férias, há dois pequeninos livros do Antigo Testamento que eu acho que são muito bonitos, muito belos. Os paradigmas que oferecem, muito motivadores, e são de uma leitura muito simples, que é o livro de Ruth. Cada vez que o leio, mais gosto deste livro. É certamente um livro esquecido, quase ninguém lê. Mas, de tal maneira, é um livro importante que o próprio povo de Israel fazia deste o livro paradigma para uma das suas maiores festas. O que é que ele fala, esse livro de Ruth? Este livro fala de numa espécie de linguagem de romance de uma israelita que, em determinadas circunstâncias da Bíblia, deixa a sua terra e parte para as terras de Moab, ou seja, da Cisjordânia, da zona de Belém, parte para a zona da Transjordânia. Para quê? Para trabalhar nos campos de Moab, que eram zonas agrícolas ricas. Levava consigo 2 filhos, era viúva,
Os filhos casaram com duas mulheres locais. Os 2 filhos morreram. Claro, todo este enredo é secundário. O importante é transmitir a mensagem. Os seus filhos morreram. Após a morte dos filhos, a senhora desejou regressar de novo à sua terra e aconselha as suas noras, segundo a tradição judaica, a voltarem à casa de seus pais e a resolverem a sua vida, não é? Naturalmente que estas jovens, ao contrário do que tudo esperava, dizem, não, nós não vamos para a casa dos nossos pais. Tu agora és a nossa mãe, tu és a nossa sogra, mas nós vamos contigo, porque o teu Deus é o nosso Deus. A tua cultura é a nossa cultura. Os teus objetivos de vida são os nossos objetivos de vida. E, portanto, bem, mas depois ela lá foi dissuadindo até que uma regressou e a outra regressou. O que é que o texto pretende mostrar? Pretende mostrar que nesta opção feita pela Ruth, de que dá nome ao livro, estão as origens daquele que viria a ser o grande rei da vida. Portanto, e depois regressam lá mais umas peripécias até que um familiar, segundo a tradição judaica, que devia dar continuidade àquilo que era a tradição da família, um familiar desta Noemi, da tal senhora que tinha ido para a Transjordânia, veio a tomá-la também por esposa. E ela tornou-se assim a bisavó de David. E também para mostrar um bocadinho, e isso é que é um elemento importante, às vezes ao contrário daquilo que nós muitas vezes afirmamos, que a Escritura é um livro fechado, é um livro curvado, só para o povo de Israel. Não. Ela incorpora muitos elementos e aqui, numa fase importante da tradição messiânica, de transmissão daquilo que é a herança cultural e religiosa do povo de Israel, entra uma estrangeira. E esta estrangeira, como entram outras, há um contributo definitivo para esta própria história de salvação. E, portanto, mesmo desde as origens, a Escritura se torna, eu diria, como um texto que vai assumindo e vai enriquecendo aquilo que é o património fundamental da experiência do povo de Deus com o seu Deus, mas, naturalmente, aqui vivida e contextualizada, como aqui era dito, em situações, em paradigmas de vida, em paradigmas culturais. O outro livro, enriquecedor. O outro livro do Antigo Testamento que eu recomendava para esta quadra é o Cântico dos Cânticos. Bem bonito. Qualquer um dos dois. Claro que... E já vou pedir também a sua sugestão. É lógico que são... Este da Ruth é muito simples. O Cântico dos Cânticos é de difícil leitura. É outro género literário. É outro género literário, mas é expressão de eu diria, um salto muito significativo, é uma visão muito significativa daquilo que é a relação do homem com Deus. E para o ler, eu acho que a melhor chave de leitura é aquela que o povo de Israel encontrou. Não vejo outra, que é isto. A esposa é o povo de Israel e o esposo é Deus. E Deus que busca a sua esposa e a esposa que procura o seu Deus. Correspondendo àquele dizer do Salmo, a minha alma, como o veado anseia às fontes das águas, cada homem procura naturalmente valores transcendentes. A forma como o faz, e naturalmente, independentemente daquilo que é a tradição histórica das origens deste texto, o importante é a leitura que dele é feita. Estes textos, até porque foram tradição oral durante muito tempo, as suas origens, eu diria quase, têm pouca importância. O que tem é as motivações que presidem à sua leitura e aquilo que aquilo que eles podem carregar como experiência vivencial de um povo e como transmitem com paradigmas de vida. Sr. Romão, uma sugestão também de um livro da Bíblia. Eu não falaria num livro propriamente, mas em diversas passagens falaria nas parábolas, ou seja, que aparecem no Novo Testamento, em vários, ao longo dos Evangelhos. E porquê? São normalmente textos pequeninos que podem ser lidos e depois indo sendo meditados à medida que se passeia à beira-mar, na praia, por um campo, numa esplanada de café, enquanto se bebe uma coisa fresca, por que não? São textos que
contando pequenas histórias da vida concreta, lembro o que disse há pedaço, nos dão chaves de leituras para nos ajudar a interpretar essa mesma vida. São às vezes textos muito conhecidos que parece que sabemos de cor. Eu aconselhava a que, mesmo que os soubéssemos de cor, e muitos, porventura, aqueles que estão habituados a ler a Sagrada Escritura, sabem-nos de cor, que os leiam, porque às vezes, num outro ambiente, com um outro enquadramento, há pormenores que dessa leitura mais cuidada vêm e nos chamam a atenção e são capazes de prender. E nessas histórias encontraremos, se estivermos disponíveis para isso, de facto, indicações para poder saborear a vida de outra maneira. Vamos agora fazer um exercício que é, depois da leitura de um texto, de que forma é que ele deve ser analisado e devem ser, enfim, retiradas as mensagens e os desafios a partir dele. E vamos fazer esse exercício a partir precisamente do Evangelho que é lido nas missas deste domingo. Antes de o analisarmos, vamos ouvir a leitura desse texto. Naquele tempo, os judeus murmuravam de Jesus por ele ter dito: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é ele Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como é que ele diz agora: Eu desci do céu? Jesus respondeu-lhes: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitá-lo-ei no último dia. Está escrito no livro dos profetas: serão todos instruídos por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e recebe o seu ensino, vem a mim. Não porque alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem acredita tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. No deserto, os vossos pais comeram o maná e morreram. Mas este pão é o que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Padre João Lourenço, estamos aqui diante de uma linguagem encriptada sobre o pão, sobre o que desceu do céu, sobre o pão do deserto, enfim, um conjunto de referências. O que é preciso ter presente para perceber estas afirmações de Jesus? Eu começaria por dizer que é preciso ter presente duas coisas muito importantes. Primeiro, não olhar para este texto numa perspectiva fisicista. Claro. Ou seja, esta linguagem precisa de alguma forma ser apropriada por quem a lê, para além dos próprios vocábulos que assumem. Que é isso que está presente no texto. Este texto não tem nenhuma componente Jesus não pretende apresentar-se como no sentido daquilo que nós, porventura, entendemos hoje. Não é? Toda esta linguagem vai muito para além daquilo que está aqui dito. Este é um primeiro. O segundo é o contexto, ou o enquadramento daquilo que está, eu diria, na tradição judaica que permite aos leitores confrontar Jesus e situar Jesus. Para poder olhar este texto, nós temos de ver o que é que os leitores estão a pensar. Qual é a formação que eles trazem? O imaginário que eles têm. O imaginário que eles têm, muito bem. A formação que eles têm. E a formação que eles têm é exatamente aquela do deserto. Que Deus está ao lado do seu povo, que o alimenta. Jesus toma este texto. Nós olhamos muitas vezes para este texto como uma espécie... Este texto serviu, é verdade, para a cristologia e para a doutrina sobre a Eucaristia, etc. Mas isso são doutrinas posteriores. Jesus não está aqui a fazer doutrinas. Jesus está a tentar encontrar parâmetros de compreensão para dar a perceber o alcance da sua mensagem, do sentido que ele é para aqueles que o escutam. E isso ele vai fazê-lo dentro do quadro de formação que estas pessoas têm. E o que estas pessoas têm é exatamente o quadro que receberam da sua tradição oral e escrita, mais oral que escrita, porque as pessoas o que sabiam era a tradição oral, aprendida na sinagoga, confrontada com os mestres, com os exegetas judeus, e portanto o que eles sabiam era esta experiência vivida pelo povo de Israel que lhe deu ânimo,
que lhe deu força para a sua caminhada. E agora Jesus toma esse mesmo quadro de referência, esse contexto, e apresenta-se ele como este novo pão, este novo maná, esta nova alimentação, este novo alimento que Deus concede ao povo. As componentes, os elementos ou os vocábulos de caráter físico em que nós, porventura, podíamos reduzir isto, estão totalmente ausentes. É simplesmente o meio instrumental da linguagem e da simbólica que a linguagem representa. Isso muitas vezes eu sei que para muitas pessoas isto é um bocado difícil. E para alguns parece que cai o céu se porventura tirarem a componente física a isto, o pão não que é? desce do céu, né? O pão que desce do céu, se esquecem-se é que os paraquedas na altura não existiam, etc. Quer dizer, é tudo isso. Jesus é, de facto, o pão que desce, ou seja, o alimento que dá força à vida do homem que acredita nele. Este enquadramento do alimento e do pão é muito importante, não só porque o pão é fundamental para a vida, mas este enquadramento do próprio deserto, a experiência que eles têm quando estão no deserto, em situação de extrema, que há um alimento, o maná, que lhes permite recuperar forças para continuar o caminho. E isso leva-me a pensar numa dimensão que este texto nos pode ajudar a despertar, que eu direi com algum cuidado para não ser mal interpretado. É que, em bom rigor, nós não vivemos para comer, nós comemos para viver. E o que aqui está a ser dito é exatamente isto, que é o Senhor que se dá como alimento para nós podermos continuar a caminhar. Claro que para um cristão isto pode fazer alguma confusão. Então, mas o objetivo do cristão não é viver totalmente para Jesus, não é viver focado para comer esse pão. Eu insisto, nós não vivemos para comer, comemos para viver. E, portanto, tirando as consequências disto, aquele dom que o próprio Senhor dá de si não é para ficar fechado em nós, não é para consumo próprio, é para, com ele, retemperar as forças e sermos lançados para os outros. Em bom rigor, quase que poderíamos dizer assim, alimentamos-nos para ganhar forças para poder alimentar outros. Para que todos juntos, tal como o povo no deserto, tenhamos forças para sair do deserto. Porque o objetivo é sair do deserto e não ficar lá. Uma mensagem e um desafio que, por certo, também nos interpela por estes dias, quando possamos abeirar destes textos. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa. É um prazer. Boas férias também, se for o caso. Se for o caso. Nós voltamos a encontrar-nos de hoje a 8 dias para olhar outro texto. Exato. E mais logo pode acompanhar também o programa Eclésia na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Pode-se boa tarde, boas férias, se for o caso. Até amanhã, se os quisermos.